Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Salmos. Nós estamos encerrando esse capítulo nosso de estudo do EBD que a gente estudou até agora todos os Salmos. Bom, o que eu tenho para falar dos Salmos para vocês? No Salmo a gente conhece mais a Cristo, a gente consegue ver toda a história de Cristo e aí nós vamos repassar alguns Salmos e alguns versículos importantes, mas também o Salmo, que ele é um livro de cabeceira de muitas pessoas e até sábios estudam, sábios que eu falo de não crentes, tá? Pessoas que se dizem sábios no mundo, de grandes estudiosos, que buscam meditação, paz, eles acham muitas verdades nos Salmos, eles estudam os Salmos, né? Mas o Salmo ele traz a paz aos simples, ele traz o verdadeiro conhecimento aos simples. Quem é o simples? É aquele que não é estudioso, que não é sábio perante os olhos da humanidade. Porque hoje, para você ser sábio perante os olhos da humanidade, saber viver, tá? Sabe ter sabedoria, ou saber viver, saber as saídas da vida, os comportamentos que devemos ter em cada situação. O Salmo diz que a palavra de Deus, nos Salmos e em toda a palavra de Deus, ela traz sabedoria aos simples, né? Ou seja, aquele que não tem conhecimento, que não teve tanto estudo, que não foi um estudioso voraz como o mundo prega que o sábio tem que ser, né? Lembramos que na Grécia, aí tinha os filósofos que eram sábios, né? E depois os reis, eles tinham perante eles os estudiosos, aí a gente vê lá Daniel, né? Que foi um sábio do rei, aí que ele chamava para ele consultar nos momentos de guerra. Então o rei ele é cercado pelos seus consultores de sabedoria. Mas o que o Salmo nos traz? Onde que a gente pode ver a sabedoria do Salmo? O Salmo nos traz a presença de Deus e a gente pode ver isso em Salmo 100, 4 e 5. Né? No Salmo 29, 2, ele também nos traz, são salmos que nos trazem mais perto de Deus. Tá? Todos esses salmos em si, mas esse versículo em destaque. Tem salmos que falam da bondade de Deus. Aí eu posso destacar o Salmo 1, o versículo 1 e 2. O Salmo 33 todo, nós vamos estudar hoje. Tem salmos que são de louvor, como o Salmo 145, versículo 1 a 3. Ele traz louvor a Deus. Alguns salmos também falam sobre arrependimento. E ele fazem e nos trazem a bondade do que o arrependimento pode trazer na nossa vida, mas também que Deus é bom e que Ele nos acolhe. E mesmo a gente sendo pecador, a gente sabe que Deus nos perdoa. Então, naquele momento que você está se sentindo pecador, naquele momento que você cometeu um erro e que você sabe que você pode ir a Deus, e esses salmos, eles nos garantem isso. Nós também, nos Salmos, nós temos que fala sobre os momentos de dificuldade. Eu coloquei aqui do lado umas anotações, por isso que eu tô... Então, o Salmo 42, de 1 a 5, é um salmo, o 42 todo é salmo para você ler quando tiver dificuldade. E tem os salmos de confiança, de fé. Um deles, o Salmo 23, que se vocês fizerem o devocional dessa semana, foi em cima do Salmo 23, ele é conhecido sobre todos, né? Porque ele é muito divulgado, não só entre os cristãos, mas até entre os não cristãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele fala de bênçãos de Deus. O Salmo 40 também, de 1 a 4, é a mesma coisa. Mas o que é mais interessante, que o Salmo, de forma crescente, ele dá o testemunho total da vida de Deus, da vida de Jesus, da vida do Filho de Deus, aliás, de Jesus, quando veio na Terra. Se a gente tem lê o Salmo 2 e 7, ele fala que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. No Salmos 16, 8 e 10, ele vai falar que Jesus ressuscitou dos mortos. No Salmo 22, de 1 a 21, que ele experimentaria a agonia da cruz. E o Salmo 22 todo, ele fala do que Jesus sofreu na cruz. O Salmo 34, 20,
ele fala que os ossos de Jesus não seriam quebrados na cruz. Essa foi uma profecia. Né? Jesus morreu antes que se quebrasse os ossos, que era uma coisa normal acontecer para matar de vez. A pessoa ficar ali muito tempo na cruz, ele quebrava a perna. Mas Jesus morreu antes disso. Os outros dois que foram crucificados com Jesus tiveram a perna quebrada. Mas a profecia já dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. O Salmo 40, 6 a 8, diz que Jesus veio para fazer a vontade de Deus. O Salmo 41, que ele seria traído por um dos seus amigos, Judas Iscariote, por um dos 12 que viviam, que dormiam, que comiam, que viviam tudo que Jesus tinha, muito próximo de Jesus, o trairia. Está lá, a profecia já estava em Salmo 41. É em Salmo 45, 6 e 7, que seu trono duraria para sempre, que seu trono é eterno. Então a gente pode ter essa confiança que o trono de Deus, ele não é como os outros tronos, como os outros governos, quando todas as formas de governo que existem, que são passageiros. Eu gosto de história, eu já quase fui professor de história e leio muito sobre história, e uma das coisas que eu aprendi é que todos os governos de poder, eles vão e vêm, todos os impérios, né? Então já teve o Império Babilônico, o Bizantínico, o Romano, o Grego, durante muito tempo eles foram um grande império, né? Aí mais recente, né, a Alemanha, a Europa inteira, a Inglaterra, Portugal, que inclusive colonizou o Brasil porque era um grande império, uma grande força, e também Espanha, depois França, com Napoleão Bonaparte. Hoje os Estados Unidos é a grande potência mundial junto com a Rússia, e agora a China, a nova. Então não existe, todos esses impérios, essas grandes nações, elas nascem, ascendem ali, né, trazendo até a cultura. Gente, nos próximos anos nós vamos ver muito da cultura dos chineses. Ela já hoje já tem aí aplicativos, né, que mostram a vida dos chineses. Você abre lá, são só vídeos, a maior parte deles vindo da China, ou seja, trazendo essa cultura para a nossa cultura. Mas lá é uma cultura que eles não creem em Deus, na sua maioria, tá? Existem crentes lá, mas eles não creem em Deus, creem no Estado como força maior, como homem, o poder do Estado. E essa cultura vai vir para nós temos que ter cuidado com isso, por isso que eu chamei essa atenção nessa parte do vídeo. Uma outra coisa que o Salmo fala, é que o Salmo 68, ele fala que Jesus ascendeu ao céu. Ele conta que Jesus seria levado para o céu, né? Ele fala no Salmo 69, 21, falando ainda da agonia de Jesus, que foi falado todo ali no Salmo 22 também, que ele, quando ele estava com sede, ofereceram vinagre para ele. Isso aconteceu na cruz. Né? Essa profecia se cumpriu. O Salmo 89, 3 e 4 fala que Jesus seria um descendente de Davi. E ele foi descendente de Davi. No Salmo 96, 13, que Jesus retornará para julgar o mundo. Olha só, aqui já são profecias que vão se cumprir. O julgamento, a volta de Jesus. No Salmo 110, 4, que Jesus é o nosso eterno rei e sacerdote, que foi dado a ele por Deus o sacerdócio real sobre toda a terra, sobre todos nós. E no Salmo 118, 22, que Jesus seria a pedra angular, que ele seria rejeitado por muitos, mas aceito por Deus. Deus aceitou e mandou Jesus. Então, assim, os salmos estão repletos de coisas maravilhosas. Nós estudamos muito sobre os salmos esses dias, e ele precisa ser um livro de estudo diário de vocês. Espero que vocês leiam esses salmos nessa ordem cronológica, que eu vou deixar aqui a imagem para vocês, né? E busquem saber mais de Deus e sobre como a história conta a história de Jesus. Então tá, pessoal. Boa semana para vocês, bom estudo, até agora, próximas lições que nós teremos, tá? Espero vocês aqui continuamente, até mais.